Mas é um privilégio estar aqui, e é um privilégio comemorar o primeiro Dia dos Pais do lado do Gabriel. Ano passado estava na barriguinha, né, sendo gerado, e está sendo muito especial. E o Gustavo mesmo, né, o pastor Gustavo falou para mim que eu iria aprender muito, né, nessa vida de pai. E de fato a gente aprende, e aprende muito sobre a paternidade de Deus. Deus tem falado muito comigo, desde os momentos de trocar a fralda até os momentos onde eu estou. E tem horas que, por mais que você possa estar cansado, né? E às vezes o Gabriel ele acorda de madrugada, eu vou lá, pego o Gabriel e começo a interceder por ele. E Deus tem falado tanto comigo através disso. E Deus ele intercede por cada um de nós, né? O nosso Pai intercede por cada um de nós. E no momento que eu pego o Gabriel e começo a orar por ele, começo a falar assim: Deus, abençoe o Gabriel, abençoe o crescimento do Gabriel, que ele possa crescer um homem de Deus, que ele possa ser um jovem, um homem de Deus, para que ele possa também já preparar a sua família, a sua esposa. E assim, Deus vai, através disso, eu vou entendendo como que Deus pode amar tanto a nossa vida, né? Quando eu falo do Gabriel, eu já me emociono. Imagina assim, Deus falando, intercedendo por cada um de nós. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês nessa noite, conversar um pouquinho com vocês sobre a paternidade de Deus. E é interessante que Deus, o nome Deus, né, na Bíblia você pode ver que de várias outras maneiras Deus é chamado, de rei, de Deus, do grande eu sou, mas tem um nome que com certeza talvez é o principal nome que ele gosta de ser chamado, porque até Max Lucado ele fala em um dos comentários dele que Jesus repetiu, por exemplo, se você pegar o Evangelho de João, 156 vezes que Jesus chama Deus de Pai. Então, se Jesus está chamando Deus de Pai, pode ter certeza que Deus gosta de ser chamado de Pai. Portanto, o nome mais precioso e o mais íntimo que podemos demonstrar o nosso amor a Deus é de chamá-lo e de reconhecer que Ele é o nosso Pai. Então, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Deus tem falado tantas coisas comigo através desse livro, que eu gostaria de compartilhar alguns pontos com você nessa noite. Então, Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1 que nós vamos ler. A minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, provavelmente. É uma versão que é a nova versão transformadora. Mas eu vou ler do capítulo 4, do versículo 1. E a gente vai acompanhando. Amém? Amém. A palavra nos diz: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer os seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como criança. Éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. E o Senhor possa falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse aqui colocar um título para essa conversa, para essa ministração, eu poderia colocar aqui que a essência de Deus é ser o nosso Pai. E nós vamos aprender um pouquinho, para que possamos aprender de fato o que Deus está falando aqui no capítulo 4 em Gálatas. Temos que aprender o contexto aqui dessa carta. Essa carta aqui, Paulo está escrevendo, está sendo direcionada para uma igreja, que é as igrejas da Galácia. E é interessante que nessa carta, diferente de outras cartas, você vê que em algumas cartas o Paulo ele começa, dando uma saudação calorosa,
falando assim, eu sou Paulo, eu tenho orado por vocês, obrigado por me receber aquela vez. Aqui Paulo não. Paulo ele vai bem direto, vai ao ponto nessa carta. Ele já inicia a carta, ele se apresenta, mas ele já inicia indo direto ao ponto, naquilo que Paulo gostaria de falar para as igrejas ali da Galácia. Então, você já pega a essência dessa carta, indo lá no capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, que parte do versículo já vai falar o seguinte, que Paulo está direcionando a igreja, está falando assim, olha, vocês estão se afastando depressa, tão depressa da graça de Cristo, da graça de Deus. E vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar por boas novas, mas estão ouvindo perturbações, estão ouvindo algumas pessoas que estão perturbando aqui a igreja, distorcendo a mensagem do Evangelho. Então, Paulo, diferente de outras cartas, ele já vai direto ao ponto. Olha, igreja, vocês já ouviram falar da palavra, eu já estive com vocês, já estive falando do Evangelho, do Cristo, aquele que ressuscitou, mas vocês estão agora ouvindo algumas mentiras, estão ouvindo algumas pessoas que estão perturbando a igreja. Então, essas pessoas estavam sendo direcionadas, e alguns comentários bíblicos falam que essa igreja estavam recebendo alguns missionários cristãos, que estavam vindo de Jerusalém, pregando a palavra, reconhecendo que de fato Jesus era o Messias, mas eles estavam pregando que para você ser salvo, você precisava obedecer às leis. Olha que interessante que a gente fala muito nos dias de hoje, né? Que o chamado fake news, né? O fake news é uma notícia mentirosa, né? Então o Trump fala muito, a imprensa, etc. Então a gente já está vendo um caso aqui de fake news, que eles estão falando algumas mentiras para a igreja, algumas notícias mentirosas para a igreja. Estão saindo lá de Jerusalém, indo lá na igreja, lá em Galácia, e falando assim, olha, nós somos aqui missionários, vocês aceitaram, ok, a palavra de Cristo, mas vocês não estão obedecendo a lei. E esses próprios missionários, se você pega a carta de Gálatas, provavelmente eles também começam a questionar até a autoridade de Paulo de pregar. Porque tem um capítulo aqui, que logo no início do capítulo 1, Paulo já começa a falar que ele é o apóstolo. E que em outros capítulos aqui, Paulo começa também a falar assim, olha, eu já fui falar com Pedro, estive lá em Jerusalém, falei com Pedro, falei lá com outros discípulos, e eles reconhecem de fato a minha autoridade. Eles estão pregando para os judeus e eu estou pregando para os gentios. Eles mesmo assim vão para a igreja lá em Gálatas e começam a falar, e começam até a questionar a autoridade de Paulo. E olha que Paulo esteve lá levando a palavra, suou. Imagina Paulo aqui, por isso que eu entendo aqui que ele estava bem nervoso, né? Imagina se a igreja aqui vai lá em Fortaleza, tem lá um trabalho, e vocês voltam lá e vejam que eles não aprenderam nada, e que isso pode acontecer, mas, olha, em nome de Jesus, isso não vai acontecer, mas que a gente tenha de ter a sabedoria de Paulo, ao escrever essa carta aqui de Gálatas, ele já vai direto ao ponto. Então, voltando aqui para o contexto aqui da carta, então o objetivo, está bem claro aqui para nós, nessa noite, que o objetivo de Paulo é fazer com que aquele povo, ali naquelas igrejas, pudessem voltar, de fato, à essência do Evangelho. Que eles pudessem retornar à pregação que foi dada para eles, que Cristo os libertou da lei. Então, o entendimento e a obediência à lei judaica, Paulo vai bem direto, não pode ser primordial para que a pessoa possa ser salva. E é interessante que você pode obedecer sim à lei judaica. Se você pegar em Atos, por exemplo, e a lei judaica, que só para a gente também saber o que Paulo está falando e esses missionários estavam falando, esses missionários estavam dizendo para a igreja que era importante eles fazerem a circuncisão, era importante eles guardarem o sábado, guardarem as festas religiosas dos judeus, e eles estavam dizendo que isso era primordial para que eles pudessem alcançar a salvação. A diferença disso, irmãos, que é o seguinte, Paulo, ele não é contrário a isso. Paulo não está dizendo que isso aqui é errado. O que Paulo está dizendo que isso não é primordial para que você e eu e para aquela igreja pudessem receber a salvação em Cristo Jesus. Até porque se a gente pegar em Atos,
Paulo mesmo faz com que Timóteo possa ser circuncidado. Olha que diferença é. Então, se Paulo está falando sobre a circuncisão, e se a gente pega até o texto bíblico lá em Atos, que Paulo faz a circuncisão, que Timóteo ele era pai e filho, um de gregos e outro de judeus, e ele queria ser reconhecido na sinagoga, e Paulo faz com que Timóteo pudesse ser circuncidado. Não é que Paulo está dizendo que é errado ser circuncidado. Paulo está dizendo que através das boas novas de Cristo, isso não é primordial para que você possa receber a salvação em Cristo Jesus. Precisamos ter esse entendimento bem claro aqui. Então, o que esses missionários estão dizendo de forma bem simples e clara, que Cristo não era suficiente para você receber a graça, a misericórdia de Deus. E isso é muito importante para os nossos dias de hoje. Porque se você contextualiza a lei judaica para os nossos dias, você está pegando, por exemplo, a própria religiosidade. A religiosidade faz com que muitas pessoas se afastem da igreja. A lei judaica de hoje pode ser a religiosidade que muitas igrejas impõem. Você precisa participar disso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, até que nós falamos muito há 2 meses atrás, por 2 meses, sobre cristofobia, isso faz com que muitas pessoas sequer possam cruzar aquela porta. Pelo medo, pela questão da igreja talvez apontar os dedos, apontar o dedo para a pessoa. E Paulo está dizendo bem claro disso, que você não é primordial receber essa lei judaica. Você não é primordial participar de tal evento XYZ para receber a salvação de Cristo Jesus. Não é fundamental você fazer isso ou aquilo, porque o Evangelho é a graça de Deus vivo. É a graça, o Evangelho do Deus vivo. Isso que é mais interessante, isso que é amoroso do nosso Pai, é entendermos que o Evangelho e a salvação é de graça, não é através dos nossos esforços. Nós não podemos comprar, como nós já louvamos aqui, nós não podemos comprar a presença de Deus, nós não podemos fazer com que haja uma troca. Isso não é troca, irmãos, isso não é troca. Louvar ao Senhor, sentir a presença de Deus, nós não vamos dar dinheiro para receber a presença de Deus, não é isso. Isso é o Evangelho, é a essência de Cristo Jesus, é a essência de Deus, é ser a graça de Deus habitando entre nós. Então, o que Paulo está dizendo aqui é fundamental para os nossos dias. E a carta de Gálatas e a carta de Romanos, ela é o fundamento, por exemplo, para Lutero, para escrever, por exemplo, todas as teses de Lutero. Então, indo mais um pouco aqui, por exemplo, em capítulo 2, versículo 16, fala o seguinte: no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não pela obediência à lei. Olha o que Paulo diz: é pela fé, você recebe a justiça de Deus, você é justo pela fé, e não pela lei. E Paulo aqui está começando, alerta a igreja de Gálatas por esses falsos profetas. E Paulo reafirma e testemunha que ele mesmo viveu muito tempo obedecendo a lei, até que de fato ele teve um encontro com Cristo, até que de fato Deus veio e revelou a ele o que Deus gostaria para a vida de Paulo. E ele tem autoridade, para dizer isso para a igreja de Gálatas. Então, se a gente contextualizar isso, hoje nós temos muitas coisas que nos separam de ter intimidade com Deus. A igreja de Gálatas estava se separando de ter uma intimidade maior com Deus, de cumprir o Evangelho, porque estava ouvindo perturbadores, estavam pessoas perturbando o dia a dia daquela igreja. E hoje nós temos muitas coisas que nos perturbam. Existem muitas coisas que no nosso dia nos afastam de nós termos uma intimidade com Cristo Jesus. Pode ser até mesmo a lógica do nosso trabalho, pode ser a lógica do nosso dia a dia, a correria do nosso dia a dia. Muitas coisas nos afastam, e em certos momentos nós vamos nos parar e sentar e falar assim: nós estamos tão distantes da presença de Deus. Existe, por exemplo, quando eu vim aqui para o Rio, eu sou do interior de Volta Redonda, e vim aqui estudar, e teve um momento na minha vida,
todos os finais de semana eu voltava lá para Volta Redonda e para estar na igreja. Mas teve um período onde eu falei assim, olha, nesse período eu vou dar o foco total na minha faculdade. E aquilo que eu fazia de estar na frente de louvor, de estar fazendo a palavra, de estar envolvido na obra de Deus, de estar envolvido na igreja, eu me afastei. Pensando que, focando nos meus objetivos, não vou fazer essa faculdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou focar aqui. Isso não está errado, irmãos. Isso é importante, porque nós temos os nossos objetivos na vida. Mas o que é errado é você colocar isso como primordial. Mas o que tem que ser primordial na nossa vida é a nossa adoração a Cristo Jesus. Porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós temos que estar claro isso. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós temos necessidade, sim, como família, como os pais, como mães. Nós temos necessidade como filho. Mas a principal necessidade que nós temos que ter como filhos de Deus, como igreja do Senhor, é a presença de Deus. Se existe alguém falando algo ao contrário em relação a isso, olha, repreenda, porque isso está contrário à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós estejamos sempre lado a lado, que a presença de Deus possa ser de fato natural, que possamos cada vez ter intimidade com Deus. Então, esse período, por mais que eu pudesse colocar como objetivo central a minha faculdade, os meus estudos, foi o pior período de notas e foi o pior período da minha faculdade. Foram 6 meses que eu pudesse esquecer da minha vida. Foram 6 meses que me atrasou por muitos anos. Mas que eu pude entender, através desse pequeno momento da minha vida, de 6 meses, que sempre a minha essência, o meu foco, aquilo que eu preciso buscar é Deus, é a presença de Deus. E isso não vai me atrapalhar em conquistar, isso não vai me atrapalhar no meu trabalho, isso não vai me atrapalhar de ter boas notas, isso não vai atrapalhar nada disso. Mas que possamos ter isso bem claro. E a igreja de Gálatas estava cometendo esse grande erro. Grande erro. Ouviu a palavra de Deus, recebeu a palavra de Deus e estava voltando para um início, sendo crianças de novamente. Estavam exatamente ouvindo perturbadores, ouvindo pessoas que estavam levando a eles a uma religiosidade. Se Deus trouxe um filho para morrer numa cruz, se morreu numa cruz, o véu se rasgou, não há mais separação, por que essa igreja estava voltando para o Antigo Testamento? E por que essa igreja estava tomando essas atitudes? Isso, meu irmão, a gente pode até acusar agora a igreja de Gálatas. É fácil, né? Porque a gente já sabe da história. Mas o mais complicado é a gente entender na nossa própria vida que nós fazemos muito disso. Os nossos erros são diários e precisamos todos os dias entender qual é a nossa religiosidade. O que está afastando da presença de Deus. E se nós entendemos a palavra de Deus, o Evangelho, que por exemplo fala em Isaías, no capítulo 53, versículo 4, que Deus verdadeiramente, Jesus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então as nossas enfermidades, nossas dores, tudo que é relacionado à perseguição, coisa que a lei fazia, coisa que a lei estava acusando um ao outro, coisa que a lei estava separando o povo, Deus enviou o seu Filho para que não pudesse mais ter essa acusação. Jesus levou todas as enfermidades, Jesus levou tudo aquilo que a lei estava acusando aquele povo, levou sobre si e morreu naquela cruz. Então, toda a exigência da lei, tudo aquilo que a lei estava exigindo daquele povo, isso se foi. Porque Jesus veio exatamente para fazer com que esse povo pudesse ter paz e pudesse reconhecer verdadeiro amor. Então, por isso que nós entramos aqui no capítulo 4 de Gálatas e podemos entender um pouco mais esse capítulo. Éramos escravos. Paulo já começa a dizer, éramos escravos aqui, de princípios básicos desse mundo. O que Paulo está dizendo através dessa palavra escravo, que é tão forte para nós? Éramos escravos da lei.
Gálatas, vocês eram escravos da lei. Mas chegou um certo tempo que Deus enviou o seu Filho e morreu numa cruz. E por que Deus fez isso, Gálatas? Por que Deus fez isso, igreja? Porque Ele não nos considera apenas como homens e mulheres. Deus não considera apenas como William, como Gustavo. Deus não considera apenas pelo nome. Mas Ele, quando nos olha, Ele nos reconhece como filho. Porque nós somos filhos dEle. Porque nós somos filhos diante de Deus. E Ele é um Pai. Ele nos ama, como Paulo diz aqui. Paulo até fala que Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai, Abba, Pai. Tão carinhoso como Ele diz. É como dizer, Ele é o nosso papai. Ele é o nosso Pai. Ele é capaz de dar um filho para morrer numa cruz, porque Ele nos ama. E porque nós éramos escravos, Ele nos liberta. E Ele é um Pai que nos direciona. Ele nos liberta porque Ele nos ama. E Ele nos direciona. E isso não quer dizer que Ele nos libertou para termos uma liberdade simples, como a palavra diz, livres. Ele também nos disciplina. Porque liberdade não quer dizer libertinagem, liberalismo. Liberdade, quando nós também lemos lá em Gálatas capítulo 5, capítulo 6, Paulo também fala que nós temos que ter preocupados com os pecados da natureza humana. Aquilo que nos afasta da presença de Deus. Liberdade aqui, de trazer um filho para morrer numa cruz e dizer que nós somos livres. A liberdade não quer dizer que possamos fazer tudo. Isso não dá direito a nós, eu e você, a fazer tudo aqui que está, falar, não, eu sou livre, eu posso fazer tudo. Mas o pai, como eu também sou pai e quero disciplinar e quero direcionar a vida do Gabriel, o nosso pai também quer direcionar e quer disciplinar a nossa vida. Isso é amor. Minha mãe também dizia isso, meu pai dizia, você vai entender por que eu não estou deixando você ir em tal lugar. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Você vai entender o que é amor. E você vai principalmente entender quando você tiver seu filho. E agora eu consigo entender muitas coisas que meu pai dizia naquela época. Muitas coisas que meu pai não falava para eu não fazer. Ou que a minha mãe não deixava eu fazer. Porque é amor. É respeito, é carinho. É proteção. Então Paulo vai dizer que a lei, ela não é a essência de Deus. A lei, ela não é a essência do nosso Pai. A essência do nosso Pai, a essência de Deus, é ser o nosso Pai. O Evangelho é tão profundo, irmãos, e é tão simples ao mesmo tempo. Porque uma palavra, um nome, Pai, ele vai significar muitas coisas para nós. E como diz no capítulo 5, capítulo 4, no versículo 5, assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. A lei que escravizava o povo, a lei que não levava à presença de Deus, a lei fez com que Deus pudesse vir e libertar. E hoje podemos falar que somos livres. Somos livres diante de Deus. E que o nosso Pai, e que também no versículo 7 fala que agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que você é filho de Deus, você também se tornou herdeiro do nosso Pai. Não basta ouvir, que somos filhos. Sabemos também que temos uma herança. E essa herança nós temos que buscar todos os dias da nossa vida. Nosso Pai, Ele quer se relacionar com cada um de nós. Nosso Pai, nosso Abba Pai, Ele quer tirar toda a escravidão que existe na nossa vida. Aquilo que está afastando de chegarmos à presença dEle. E falar, filho, vem, senta aqui do meu lado. Senta aqui na mesa. Compartilha aqui o pão e o vinho contigo. Senta aqui. Eu quero te abraçar. Eu quero cuidar da sua vida.
olha, filha, eu quero enxugar as suas lágrimas. Olha, filha, eu te conheço. Eu sei quem é você. Olha, nada vai faltar para os meus filhos. Nada vai faltar para a sua vida. Eu sou o seu pai. O Evangelho é isso, irmãos. É simples. Nós que complicamos. Ele é o nosso pai. Isso nos basta. Se entendemos a paternidade de Deus, nós vamos entender o que Deus quer da nossa vida. Eu tenho, através de ser pai, eu tenho compreendido muitas coisas em Deus. Eu tenho pedido para Deus, para que eu possa ser um exemplo para o meu filho. De fato, tudo é novo, né? Na paternidade tudo é novo. E eu acho muito carinhoso, porque nos momentos mais complicados, por exemplo, a igreja aqui, eu vou sempre lembrar do videozinho que vocês mandaram, logo depois que o Gabriel nasceu, e aquele videozinho, a gente se sentiu tanto amado, né? A gente estava vindo ainda para a igreja, né? Muitos ainda não conheciam a gente. Vocês mandaram aquele videozinho, parabenizando pela vida do Gabriel. E eu tenho orado a Deus e pedido a Deus o direcionamento. Porque ser pai não é fácil. Trocar uma fralda não é fácil, né? Nos primeiros dias, trocar uma fralda, né? E eu lembro que no primeiro dia que o Gabriel nasceu, eu não dormi, né? Acho que muitos tiveram essa experiência, né? Eu ficava olhando ali, será que ele está respirando? Será que o Gabriel está bem? E aí a Flávia estava bem cansada, né? Então eu falei assim, Flávia, vai dormir que eu tomo conta, né? Então eu passei aquela noite ali, aquela noite foi demorada, né? Eu olhava ali, até que chegou um certo momento que eu não aguentei. Peguei o Gabriel e fiquei com ele no meu colo. Eu falei assim, não, vai ficar aqui no meu colo, porque eu vou ver a cada segundo, se ele não respirar, já chamo uma enfermeira, já corro aqui, porque não pode acontecer isso não. Não sei se só aconteceu comigo, né? Então, é um amor tão grande. E você vai aprendendo tudo. Você não sabe, eu não fiz nenhum curso, né? Trocar uma fralda, eu demorava às vezes 5 minutos para trocar uma fralda e na hora que trocava já fazia xixi novamente. Então, tantas vezes de madrugada, eu ali tentando trocar uma fralda o mais rápido possível, deixava uma fralda embaixo assim e já colocava e fechava, né? E mesmo assim o Gabriel já sabia, já começava a torneirinha dele já ali, aí molhava todo o colchão. Tantas vezes aconteceu isso, mas você vai aprendendo, né? Com a prática vai aprendendo. Agora é fácil, até o número 2, né? Vai ser fácil. Exato. Depois que vai na papinha aí o negócio complica, né? Mas a gente vai aprendendo. E cada fase do nosso filho é um aprendizado. É muito legal. Porque agora começa o dentinho, né? A gente já vê o primeiro dentinho já crescer. Ele já começa a bater palma. E cada coisa que você vai vendo do nosso filho, você vai assim, nossa pai, obrigado. É muito prazeroso. Mas eu sei que vai chegar um tempo que o Gabriel, ele está crescendo, passa muito rápido, né? Parece que foi ontem que ele nasceu, ele já está com 7 meses, já vai fazer 8. Daqui a pouco ele começa a gatinhar, começa a andar, daqui a pouco ele já começa a falar assim, pai, me empresta o carro. E eu sei disso, vai acontecer esse momento, daqui a pouco ele vai falar assim, pai, eu estou saindo de casa. E isso vai acontecer. E é interessante que isso aconteceu comigo, né? Porque hoje a gente estava lá, né, com os nossos pais lá em Volta Redonda, e eu estava pensando um pouco disso, né? E estava olhando para o meu pai, e eu me emociono, porque há quase 2 meses atrás, o meu pai, ele se batizou. Olha que interessante, né? Depois de tanto tempo, ele falou assim, não, eu quero me batizar. E a gente orando por muito tempo, minha mãe orando por muito tempo. E eu fui, né? A gente foi lá ver o batismo do meu pai e eu tive o privilégio de apresentar meu pai para ser batizado. E eu falando, né? Assim, pai, você é um exemplo para a minha vida, né? E ele sempre foi um exemplo para a minha vida. E por mais que ele não se considerou assim, estar na igreja, né? Em hall da igreja, etc. Ele deixava a gente lá na igreja, às vezes ia na igreja, mas ele era uma referência, e é uma referência para a minha vida. E não é porque ele não frequentava, né, os cultos, ou porque ele levantava as mãos, que ele ficava ali meio quietinho, mas ele estava recebendo a palavra de Deus. Isso que é interessante, né, para a gente entender
que aqui em Gálatas fala muito sobre a lei, etc. Às vezes a gente rotula uma pessoa que é cheia da presença de Deus porque ela levanta as mãos, que ela dança, etc., que ela faz isso, faz aquilo. Não, meu pai estava ali quietinho, estava ali aprendendo. E até que eu comecei, né, ouvir do meu pai que ele pediu uma Bíblia, começou a ler a Bíblia, ele começou a me perguntar, pregador, me fala alguns nomes de pregador. Eu falei assim, opa, tem alguma coisa diferente ali, né? E até que foi um momento que ele começou a frequentar a classe, né, de novos membros, e todo empolgado, falava comigo, que estava aprendendo muito. Ao pastor lá da igreja falava assim, não, ele está fazendo todos os deveres de casa que eu estou pedindo. Então, e foi um privilégio chegar e apresentar ao meu pai. E é importante, aí eu faço só um parênteses aqui, irmãos e irmãs aqui, filhos e filhas, esposas também. Eu estou na igreja desde os meus 8 anos de idade. Vou falar a minha idade aqui, então são mais de 20 anos aí, vou dizer, quase 30 anos. Que a gente estava orando para o nosso pai ir para a igreja, está, né? Indo com a gente lado a lado. Então, não pense que acabou. Não pense que seu esposo, seu pai, que não está aqui na igreja, tudo tem um tempo de Deus. Continue orando, continue sendo um exemplo para o seu pai, continue sendo um exemplo para o seu esposo, continue sendo um exemplo, porque quem faz a obra é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Então, só fecha parênteses. E foi muito importante para mim esse momento que eu apresentei meu pai, porque chegou um certo momento da minha vida, chegou um certo momento que eu tive que sair da casa dos meus pais. Isso já aconteceu há quase 14 anos atrás. No momento que o filho, né, sai da casa dos pais, é aquele choque, né? Principalmente talvez para a mãe, dependendo. Porque sai do interior de uma cidade menor, vem para uma cidade grande do Rio de Janeiro, e tudo muito novo, né? E eu lembro exatamente quando eles vieram me trazer, e tudo foi muito assim complicado, a vinda, etc, total, os custos. E eu lembro exatamente quando o meu pai chegou e eu falei assim, pai, olha, obrigado, tá? Porque eu estou vendo todo o esforço de vocês, quando ele estava lá na faculdade, e todos os esforços de vocês para que vocês possam trazer e eu possa estudar. E aí ele falou assim, meu filho, a gente vai fazer de tudo para que você possa estudar. E eu saí de casa. E aí é importante, irmãos, isso ter bem clareza para nós. Eu sou pai do Gabriel. Eu sei que um momento o Gabriel vai sair de casa para estudar, vai trabalhar, vai ter sua própria família. Eu sei que eu não vou estar do lado do Gabriel, vendo tudo que ele faz. Hoje, eu sei tudo que ele faz. Ele não pode, às vezes, nem comer, porque ele precisa, ele é totalmente dependente do pai e da mãe. Então, eu sei que um momento o Gabriel vai ter sua própria dependência. Então, eu sei que no momento que eu estava aqui sozinho no Rio de Janeiro, eu não estava com meus pais do lado, eu tinha certeza, absoluta certeza que Deus, meu pai, estava comigo. E não houveram momentos que eu poderia me afastar de Deus. Porque quando você entra numa universidade, quando você entra num trabalho, existem muitas outras coisas para levar você a se afastar da presença de Deus. Isso é tranquilo. Pode fazer. Vai de boa. Vem cá, vamos fazer isso aqui. E na hora que você menos percebe, você está se afastando da presença do seu Pai. E eu tenho certeza que eu oro a Deus e pedindo a Deus o dia que Gabriel não estiver mais comigo, mas que tudo que ele aprendeu através da minha vida, o aprendizado da palavra de Deus, aquilo que ele crescer dentro da igreja, ele vai levar isso para o resto da sua vida. E ele não vai se afastar da sua presença. Pode vir perturbadores, pode vir pessoas falando de outras coisas, que isso não tem nada a ver, que isso pode, que pode fazer isso. Mas ele vai saber quem de fato é o seu pai. Porque ele está aqui nesse lugar. Porque ele está fazendo parte desse povo. Porque ele é considerado cristão. Porque ele está aqui para fazer diferença nesse mundo. Eu tenho certeza, porque Deus ele falou através de mim.
E foram momentos difíceis aqui no Rio, porque morar numa cidade como o Rio de Janeiro não é fácil quando você não conhece as pessoas. Muitos aqui vieram de outras cidades, e não é fácil, irmãos. Mas quando nós temos Deus, quando nós sabemos da paternidade do nosso Pai, quando sabemos da presença de Deus, tudo fica mais simples. E esse é o Evangelho. E esse é o Evangelho de Cristo. É isso que a igreja precisa entender. É isso que nós precisamos entender. Porque nós não somos mais acusados de tal coisa. Nós não somos obrigados a fazer isso, X e Y, Z, para conquistar a salvação em Cristo Jesus. O que Deus fala para nós, o que Deus convida cada um de nós nessa noite, é que possamos chegar à mesa e chegar ao Pai, e que possamos entregar totalmente a nossa vida a Ele, para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos proteger, para que Ele possa trazer paz, para que nós possamos reconhecer de fato que Ele é amor. Você não precisa participar de tal coisa, X, Y, Z, para agradar a Deus. O que nós precisamos, de fato, é sermos cristãos e reconhecermos que Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Abba. Ele é o nosso Abba, Pai. É essa mensagem que as pessoas precisam ouvir nas ruas. É essa mensagem que as pessoas precisam ouvir da nossa boca, no nosso trabalho. Não é um evangelho de acusação, não é um evangelho de separação, não é um evangelho que fala assim, olha, eu sou judeu e você é gentio, não é um evangelho falando que eu sou metodista, você é católico, você é isso, você é aquilo. É um evangelho que traz união, que traz salvação. Essa é a essência do evangelho, irmãos. É reconhecermos que Ele é o nosso Pai, e Pai quer todos os filhos sentados na mesa. O pai não quer que o filho, filho, vai, almoça aí no sofá, a gente vai almoçar aqui na mesa. Não, o pai quer todo mundo junto. O pai quer aquele domingo, né? Almoço de domingo, muito comum, né? Aquele macarrão com aquele frango, né? E sentar todo mundo na mesa e compartilhar. Saber, olha, como está a sua vida? Como que está caminhando ao seu trabalho? Nosso Pai, nosso Deus, quer ouvir isso. Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você possa chegar na sua casa e você fechar a porta do seu quarto, que você possa se ajoelhar, que você possa sentar, que você possa abrir a Bíblia e falar assim, Pai, fala comigo. Fala comigo, Pai. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero reconhecer a voz do meu Pai. Eu quero saber que o Senhor está cuidando de mim. Eu quero pedir, Pai. Eu quero ouvir, Pai. Isso é intimidade com Deus, é intimidade com o nosso Pai. E Paulo, através dessa carta maravilhosa, que eu te convido para você, com calma, ler na sua casa. E Paulo termina lá a carta, falando o seguinte, não importa se fomos circuncidados ou não. Não importa, olha, se você fez isso através da lei, não importa, isso não importa. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Eu vou repetir para vocês aqui nessa noite. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. E que a paz, a misericórdia de Deus estejam sobre todos vocês. Essa foi a mensagem de Paulo para a igreja de Gálatas. E essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Não importa, igreja. Não importa. Se você passou isso na sua vida, se em um momento da sua vida você se separou da presença. Não importa se teve momentos que você desobedeceu a palavra de Deus. Não importa. O que importa é que você é nova criação. Oh Deus, Santo, Santo. O que importa é que você é filho, que você é filha. O que importa é que Jesus, nosso Filho, morreu numa cruz. E não há mais separação. Não há mais gentio, não há mais judeu. O Evangelho não é somente para os judeus. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para muçulmanos.
O Evangelho é para cristãos. O Evangelho é para todos. Para todos. Isso precisa ser pregado para todos. Não importa. O Evangelho precisa ser pregado. Não existe bandeira, não existe religião. O dia que entendermos, o dia que a igreja entender a essência da paternidade do Pai, nós não vamos ter rótulos. Não vai ter mais separação. O povo de Deus será mais unido. Feche seus olhos. Pense naquilo que tem separado você da paternidade de Deus, da paternidade do nosso Pai. Pense naquilo que você tem feito e que tem se separado do relacionamento genuíno, simples, íntimo com o nosso Pai. Comece a entregar a sua vida a Ele. Comece a pedir: Deus, Pai, me perdoa. Eu quero estar nos Teus braços. Eu quero ser impressionado pelo Teu amor, Pai. Eu quero sentir o Teu toque, Deus. Eu quero sentir o toque do meu Pai. Eu quero reconhecer a Tua voz. Pai, eu quero saber que Tu me amas. Eu quero saber que o Senhor está comigo, que o Senhor não me desamparou, que o Senhor não me abandonou. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está falando com cada um de nós, igreja. Aleluias. O nosso Pai está aqui. Ele está convidando você para ter um relacionamento íntimo com Ele. Não dê ouvidos a perturbadores, mas ouça a voz do nosso Pai. O nosso Pai, o nosso Pai, o nosso Pai está aqui. Ele ama cada um de nós. Ele chama pelo nome. Venha, meu filho, venha, minha filha, vem se relacionar comigo. Senta na mesa. Eu quero limpar suas lágrimas. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero dar a mão contigo. Eu quero te abraçar. Senta aqui no meu colo. Eu quero te abraçar. Eu quero estar acariciando você. Sinta o Senhor. Sinta o nosso Pai fazendo isso conosco nessa noite. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. Todo o amor está em Ti, Pai. Deus, obrigado, Senhor, porque nada, Senhor, o Senhor nos desamparou, o Senhor nos abandonou, não nos abandonou. O Senhor continua sendo nosso Pai hoje, amanhã e sempre, 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 sempre. Obrigado, Pai. Não há lei, não há separação, Pai. Obrigado, Deus. Não há véu, Senhor. Não há nada, Senhor, que pode separar da presença. Apenas, Senhor, o pecado, a natureza humana, Senhor. Mas isso nós queremos colocar no Teu altar, Senhor. Nós queremos agradar o Teu coração, Senhor. Por isso, limpa, Senhor, as nossas vestes. Limpa, Senhor, o nosso coração, ó Pai. Ó Deus, nos mostra, Senhor, aquilo que está desagradando a Ti, Senhor. Mas que possamos voltar a Ti, Senhor. Voltar à presença do nosso Pai. Aquele que nos amou, aquele que nos ama, aquele que conhece o nosso nome, sabe do nosso futuro, sabe do nosso passado, sabe do mais íntimo aquilo que nós estamos sentindo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua essência é ser Pai. Te agradeço, Pai. Te agradeço, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Tu és o nosso Abba, Pai. Tu és o nosso Abba. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus.